Estamos de volta, minha gente. Segundo bloco do programa, estou aqui ao vivo conversando agora com Lígia Mello. Ela que é empresária e instrutora da Autoescola Unidei, aqui de Balneário Camboriú. Seja muito bem-vinda. Finalmente está aqui comigo agora. Como é que tu tá? Tudo bem? Tudo certinho. Obrigada pelo convite de participar, né, junto com vocês, trazer um pouco mais de informação, que é um assunto que todo mundo tem muito interesse, né? Interesse, tem um pouco de apreensão também, às vezes, para aprender a dirigir, tem aquele medinho, mas é importante a galera ter a consciência de conquistar a liberdade, né? Que é o mais importante, acredito eu, que seja o principal propósito para quem quer buscar a autoescola. Quais são os principais desafios para quem quer tirar a CNH, minha amiga? Olha, hoje o maior desafio que as pessoas estão tendo, né, para tirar a CNH é a falta de tempo, porque a CNH requer bastante dedicação, né? Principalmente porque os exames são marcados em horários que o Detran estabelece, então isso é uma dificuldade que a pessoa acaba tendo, né? Outra dificuldade que acaba tendo também é para compartilhar o trabalho, estudo e mais a obtenção dela, né? É mais isso. Mas e pessoal, que é a grande dificuldade, é os medos, né? Eu vou te falar uma coisa, eu vou contar pela primeira vez pra você, gente. Eu, quando fui tirar minha CNH, eu tenho 2 anos que eu tenho a carteira. Meu primeiro ano, gente, eu repeti 3 vezes. Eu repeti 3 vezes na hora de tirar minha habilitação na prática de carro. Eu reprovava na baliza. Eu acho que a baliza é um grande medo da galera. Mas por quê? Eu estava muito ansioso naquela época, era uma fase diferente da minha vida e, logicamente, a ansiedade veio à tona naquele momento da baliza e me fez, né, Cris? Me fez reprovar. Mas eu não desisti. Eu acho que o grande segredo de quem vai tirar a carteira de habilitação é não desistir. Não é porque foi reprovado uma vez, na hora de fazer a prova prática da baliza ou a prova teórica, é não desistir, é persistir. Porque o preço da liberdade, da independência que você vai ter com o carro depois, é muito importante. E isso é uma conscientização que você passa também para os alunos lá, né? E o grande prejuízo em si, quando você reprova, é aquela sensação de fracasso, de poxa, eu não consegui, mas eu sei fazer, né? E essa sensação é que a gente tem que trabalhar muito, porque dirigir não é algo difícil, Bel. Não é difícil. Você decora e depois você vai botando em prática aquilo que você vai fazendo e automaticamente se torna fácil de fazer. Só que quando entra o medo no meio da história ali, acaba complicando. Porque a gente vê os alunos, eles estão bem, a gente manda os alunos, agenda uma prova prática para ele, a gente agenda se ele estiver preparado para fazer o exame. E milhares de vezes a gente se depara com um aluno que reprova somente pelo medo, pela insegurança, ansiedade, né? O fato de saber que tem alguém te olhando, né? Alguém no carro ali, né? Que está te avaliando. Nós ainda temos um detalhe muito importante que ajuda a combater um pouco esse medo, porque o nosso pátio onde é feito o exame, ele é totalmente fechado. Olha aí. E aí ninguém observa, só fica o examinador, o aluno e o instrutor lá dentro. Isso te traz segurança, te traz tranquilidade, sabe que ele está acontecendo todo o trabalho junto de uma pessoa que está te instruindo, te passa paz, né? Passa, porque quando você tem muitos olhares ao teu redor, a gente fica desconfortável, né? Porque você já está com a sensação ali de estou em perigo. Mas é bom, né? É bom ter essa oportunidade de dirigente, é uma sensação de liberdade, assim, única, né? Quem quer tirar a CNH, qual é o primeiro passo para começar para ter a sua primeira habilitação? Quero ter a minha primeira habilitação. Qual é o meu primeiro passo? Tem que ter os 18 anos completo, né? Saber ler e escrever, não precisa ter escolaridade. Basta saber ler e escrever. E ter completado os 18 anos completo. Não pode começar a CNH antes dos 18. O sistema não libera a matrícula se não fizer os 18 completo. Tem que estar no completo, Esses são os requisitos e depois você começa a fazer o exame de visão, o exame psicotécnico, daí passa para a próxima fase que é a teórica. Leva quanto tempo mais ou menos da teórica para a prática para chegar à prova mais ou menos? Hoje está em quanto tempo? Olha, dependendo assim, né? Se você fizer bem rápido, dá para você fazer em 60 dias uma CNH. 60 dias? 60 dias, mas você tem que ter muita disponibilidade de tempo para poder estar fazendo nesses 2 meses.
E além disso, não pode reprovar em nada, né? Porque se reprovar, acaba Tem uma média estendendo. também, como uma aula assim? Tem uma média para as provas? Tem. Na prova teórica, no caso, né? Isso. Quando o aluno não está preparado, porque a gente faz os exercícios dentro da sala de aula, né? E aí, se o aluno não estiver preparado para ir para o exame teórico, a gente não recomenda que vá, né? A gente, né, dispõe de mais aulas para o aluno, para ele poder estar seguindo mais preparado. E aí, depois, ele ir fazer a parte teórica, assim como a prática do mesmo modo. Muito bem. E falando da autoescola Unidei, a autoescola que você já está como instrutora há 23 anos, você tem seu trabalho como instrutora de trânsito há 23 anos. Quem visita a Unidei, quais os diferenciais que eles encontram quando vai fazer a prova lá? O que a gente busca muito? Trabalhar o aluno como uma pessoa única, né? Então, a aula ela é dada para aquele aluno conforme a necessidade dele, tá? Ele não é um figurativo, não, é todo mundo igual. Claro, né, na aula teórica é para todo mundo, mas na aula prática, que é o instrutor e o aluno, a gente busca fazer esse diferencial. Principalmente porque a gente observa que cada pessoa tem uma necessidade. Alguns têm necessidade de treinar mais, outros têm necessidade apenas da parte psicológica, porque já sabe dirigir, mas tem o medo, que é o que a gente comenta. Outros que a gente trabalha muito em segurança, tá? Então, isso é o que a gente busca fazer, né? Tratar o que a pessoa está tendo de necessidade, não apenas uma CNH, né? Porque uma CNH É uma CNH, né? uma CNH. Mas também tem o caso, por exemplo, quem faz é reciclagem, né? Tem outras opções, que, além de estar falando da primeira habilitação, mas tem a renovação, tem a reciclagem também, que às vezes a pessoa, infelizmente, já comete algum erro no trânsito e precisa reciclar a CNH também. Sim. Isso tudo, vocês trazem esse atendimento diferenciado e único para cada aluno do estrutural, né? Isso. Para cada um, né, esses serviços a gente tem. Quem já tem carteira só de carro, por exemplo, que é obter a carteira de moto, também a gente faz, ou vice-versa, tem só de moto e faz de carro. Quem busca mais hoje, nesse momento, assim, uma média? Tem sido mais os homens, tem sido mais as mulheres, tem sido mais os jovens? Como é que tem sido a principal busca, assim? Você sabe que hoje os jovens atingem os 18 anos e não estão indo correndo para a autoescola? É mesmo? É raro os jovens que atingem os 18 e já vai. Acho que o Uber facilitou muito a vida, né? Principalmente aqui em Balneário Camboriú, mais ainda, né? E aí eles acabam deixando, começam a fazer com 20, 21, porque a necessidade começa a aparecer pelo trabalho, né? Um pouco pela liberdade também de você poder, né, ter horário, isso, né? Entende? Mas eu também a gente vê as diferenças das gerações, né? Então, há um tempo atrás, você sonhava com os 18 anos, era só para dirigir. Carteira, exato. Né? Hoje estamos mudando isso, né? A geração nova agora quer esperar um pouquinho aí para depois tirar a CNH, ou só na hora da necessidade, né? Ou na hora da necessidade. E já que é rápido, né? E já que é Que é rápido também. Nesses 23 anos, quais os principais ensinamentos que você leva para o trânsito, para os alunos? Eu sei que tem N momentos e ensinamentos que você traz ali na autoescola, mas de experiência, assim, qual é o principal ensinamento que você mostra para o pessoal que está acompanhando lá na autoescola? O que eu mais busco trabalhar no aluno, né, quando ele está nessa fase de obter a carteira, é ele aprender a respeitar o outro, tá? Porque nós temos, e é o que a gente percebe hoje no trânsito, é a falta de respeito, de empatia, de se colocar no lugar do outro também. A gente vê, às vezes, no trânsito, uma pessoa que sai buzinando, xingando, e aquela pessoa não está buzinando para você, ela não está xingando você, é porque ela está de mal com a vida e ela Está descontando aquilo ali. desconta aquilo ali no trânsito, né? Porque quando a gente entra dentro de um carro, parece que a gente está dentro, assim, de uma proteção, né? Dominância, né? Tu tem uma sensação, a gente tem aquela sensação de um pouco mais de poder, um pouco mais de liberdade, né? E isso transmite para fora e você vê muitos motoristas desse jeito. E isso eu sempre passo para o aluno, não cria estresse no trânsito, deixa a pessoa com o estresse dela, tá? E também respeite, porque ela também deve estar com a cabeça dela a 1000 e ela está jogando aquilo para fora e tu não tem culpa nenhuma do estresse dela, então deixa ela com o estresse dela, tá? E o respeito em si pelas regras, né? Em saber que as pessoas erram também no trânsito, como a gente erra, né? A gente erra, Não é? exato.
Eu já dirijo há 30 e poucos anos e eu erro. Eu sou instrutora, eu erro, né? Então, por que as outras pessoas não podem errar? Eu tenho muita experiência, assim, ó, Biel, de algumas alunas que elas vêm fazer, alunas e alunos que vêm fazer carteira, porque vem fazer carteira não, vem fazer aula, porque tem medo de dirigir. E aí ela fica com aquela preocupação, poxa, mas eu erro muito, né? E meu pai e a minha mãe não erram, o meu esposo, a minha esposa não erram, vice-versa. E eu sempre digo para eles, comece a observar se realmente a pessoa não erra. Porque a gente está acostumado a achar que a pessoa não erra. E quando você vai para a autoescola, aprende ali o básico de um trânsito e vê que aquilo ali não se repete em casa, o próximo você consegue enxergar esses erros mesmo da autoescola. Muito importante a gente estar sempre trazendo essas informações de respeito ao trânsito, respeito ao motorista também. A gente, às vezes, na correria, as pessoas são muito imediatistas, eu digo assim, sabe? E esse imediatismo acaba transparecendo no trânsito. Então, assim, respira fundo, tem esse autoconhecimento, esse autocontrole. Isso é um assunto que é para um outro dia, para uma outra temática, uma parte até mais psicológica, mas que enquadra junto ao trânsito também, para que você também não vire mais um número, mais uma vítima. Então, por isso que é importante a gente ter sempre esse cuidado do respeito ao próximo. A gente tem que dirigir pelo outro também, que é bem importante. Mas se você se respeita, o outro também acaba se respeitando também. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada Deixar a os você. contatos na tela para o pessoal de casa que quer acompanhar, quer conhecer a autoescola. Isso. E são todos convidados a estar lá, né? Conhecendo o nosso trabalho, né? Fazendo parte da nossa equipe, porque eu sempre digo que quando a gente trabalha unido, o cliente é uma equipe também, né? Então, a gente busca muito trabalhar o ser humano em si e por isso convidamos todos vocês para que venham, né, isso aí. conhecer o nosso trabalho e se Vem tirar a tua habilitação, gente. Importante, hein? Obrigado, Thalígia. Obrigada. Gente, o programa vai encerrando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua participação no nosso programa. Um beijo enorme para todos vocês. Amanhã nós estamos de volta. A Ju Pavão vai estar apresentando o programa aqui. Muito importante você ter a sua companhia amanhã, viu? Agora fica na companhia de Dai Rosa com o TVC News agora. Beijo, beijo. Tchau, tchau, minha gente. Valeu!